Boa noite. Estamos começando mais um chamado Mais Opinião São Paulo. E hoje Boa noite. Estamos começando mais um chamado Mais Opinião São Paulo. E hoje estamos recebendo um grande amigo nosso, eu posso dizer assim, porque a amizade, como diz o presidente Lupe, a amizade é daqui para lá. Eu sou seu amigo. Né? Tive o prazer já de estar recíproco, junto em algumas coisas. Paulo Henrique Amorim, esse espetacular jornalista, escritor. E eu fiquei sabendo agora que, além de cidadão do mundo, como você é jornalista, blogueiro, editor do Conversa Afiada. Isso. Possui diversos prêmios na sua carreira, né? Uhum. E você é sociólogo? Eu me formei em Sociologia e Política. Agora, essa profissão, na verdade, é boa para ser presidente da República e mais nada, porque eu nunca exerci a profissão. Nunca exerci a profissão. Eu fui estudante quando eu fiz o meu curso de Sociologia na PUC, no Rio de Janeiro, eu fui discípulo de um grande professor, o padre Fernando Bastos Dávila, um grande jesuíta. E na primeira aula, ele pediu para cada um escrever e dizer por que eu estou estudando Sociologia. E aí, na segunda aula, ele disse, olha, eu vi aqui as respostas de vocês e tal, comentou uma, outra. Na minha turma havia personagens muito interessantes, como, por exemplo, a Celina Vargas do Amaral Peixoto, filha de Dona Alzira com Amaral Peixoto e primeira mulher do Moreira Franco. Celina e outros e tal. E aí tem um aqui que escreveu um texto muito breve, muito bem escrito e tal, mas ele não vai ser sociólogo. Ele vai ser jornalista, porque isso aqui não tem nada a ver com sociologia. E era eu. E dentre as coisas que nos chamam muita atenção, especialmente para mim, Paulo, é que fiquei assim profundamente surpreso e feliz com a surpresa que você esteve cobrindo a resistência ao golpe de Estado em 61, montada lá no Palácio Piratini do Rio Grande do Sul, do governador Brizola. Calma. É o seguinte, em 1961 eu tinha alguns anos já e eu estudava no Colégio de Aplicação do Rio de Janeiro. E um dos meus colegas de turma era o Nilo Martins. Nilo Martins, filho de Mário Martins. Mário Martins, que depois se tornou senador da República, é um valente adversário do regime militar, pai do Franklin Martins. O Mário Martins foi dirigir o jornal À Noite. O jornal À Noite era um tradicional jornal do Rio de Janeiro, que foi reaberto pelo Frederico Semelo, dono de uma rede de postos de gasolina, que não entendia nada de jornalismo, mas tinha a intenção de ser um homem poderoso. E convidou o Mário para ser a gente chamava de velho Mário, que ele teve precocemente cabelos brancos, para ser o diretor de redação. E nós fomos ser focas. Eu e o Nilo e alguns outros. E a minha função eclodiu o golpe contra a posse do Jango. Jânio renunciou, os militares não queriam dar posse ao Jango. O Brizola criou a Rede da Legalidade e coincidiu que o jornal À Noite tinha mandado para Porto Alegre o chefe do departamento comercial para vender para o Rio Grande do Sul um caderno de turismo para descolar uma grana. E esse diretor comercial estava na antessala do Brizola quando o Brizola criou a Rede da Legalidade. E a minha função era do Rio de Janeiro, da Praça da Cinelândia, onde ficava a redação do Jornal À Noite. Agora imagina você, em 1961, no telefone interurbano, entrevistando o nosso diretor comercial sobre as passagens do Brizola, os movimentos do Brizola. E eu pegava aquilo e tentava fazer um texto, que evidentemente era um texto muito precário, porque eu não tinha experiência de escrever para jornal. Aquilo ia para a mão de um copydesk, o Areias, um português que escrevia genialmente bem, entregava para o Duarte, que era o secretário de redação, e publicava. E eu cobri
A rede da legalidade do Brizola no telefone. Assim. Mas, Foi assim que eu conheci o Brizola. já, além do Paulo Henrique Amorim, nosso companheiro, que está aqui o Gabriel Cassiano, que também vai nos ajudar nesse bate-papo aqui, que já deu para sentir, né, Gabriel, como é que vai ser essa conversa aqui. Aqui é a história viva. História viva. Vai Então, ter muita começo com uma informação. pergunta para você sobre o seu livro, O Quarto Poder, né? Porque você fez um relato de quem participou aí das principais acontecimentos que a gente teve aí no Brasil, né? Na vida brasileira. E a pergunta me vem assim, com base nas suas andanças, né? Você tem andado bastante, aliás, tem agora bem acompanhado, por sinal. Sim, muito bem acompanhado por funcionários da Polícia Federal. Isso. Me acompanham. Eu tenho o maior prazer em receber a companhia deles. Então, a primeira pergunta é assim, você acha possível um governo progressista avançar em uma agenda popular sem confrontar com os interesses dos grandes conglomerados, ou como você costuma chamar, com o PIG, Partido da Imprensa Golpista? É uma provocação. Ô, Neta, não tem provocação nenhuma. Eu vou responder com as palavras do governador Brizola. O Brizola, ele terminava os programas no horário eleitoral gratuito, e você lembra disso nas duas campanhas presidenciais que ele fez, dizendo assim: na manhã do primeiro dia, quando eu sentar naquela cadeira, a primeira coisa que farei será questionar. Ele usava um trema no questionar que não precisava. Questionar aquele monopólio. Na manhã do primeiro dia, a primeira coisa que ele faria será questionar o monopólio. Quando o Lula foi eleito, a primeira coisa que o Lula fez foi, no dia seguinte, ancorar o Jornal Nacional ao lado da Fátima Bernardes, quando a Fátima Bernardes ainda não vendia presunto. A Dilma, depois de eleita, a primeira coisa que ela fez foi fazer uma omelete no programa da Ana Maria Braga, e a omelete deu errado. Então, a minha resposta é essa do Brizola. Tem que ser a primeira coisa na manhã do primeiro dia. E no meu livro eu cito uma frase do Collor, que me disse na ONU, em Nova York, eu cobrindo uma visita dele à ONU. Você não pode ser presidente da República do Brasil se não for dono de uma rede de televisão. Muito bem. Quer dizer, eu ia perguntar para você quais seriam as possíveis medidas, você já chutou o pau da barraca, como diz a torcida. Uma né? única e direcionada. Começou bem. E eu acho que outra coisa, um governo forte precisa ter uma televisão forte, uma televisão competitiva e uma televisão estatal. Com certeza. Fundamental importância. E primeiro dizer que é uma honra estar aqui com você, Prazer. Paulo. O senhor que é um grande entrevistador e agora Que na isso. condição de entrevistado, quem somos nós aqui para conseguir atingir algum feito. Mas eu queria perguntar para o senhor, muito nessa linha, né, da questão da mídia, o senhor acredita que há alguma possibilidade de ver uma nova perspectiva ao jornalismo brasileiro fora dessa mídia corporativa, principalmente agora com as redes sociais, com a ascensão, né, desses mecanismos de alternativos mesmo, da internet, enfim, que a população consegue ter algum acesso? O senhor acredita que tem algum espaço ali para quebrar, nem que seja um pouco, esse monopólio e essa narrativa que fica, né, a encargo desses grandes barões? Gabriel, vamos aproveitar esse nosso espaço aqui, que é um espaço muito rico, e observar o seguinte. O doutor Getúlio, ele criou uma mídia para ele, porque ele viu que ele estava cercado. Ele estava cercado pelo Assis Chateaubriand, estava cercado pelo Lacerda, estava cercado pelo Globo. Ele criou uma mídia para ele. Qual foi? Ele encontrou as condições políticas para financiar o Samuel Weiner e fazer a Última Hora. O doutor Getúlio tinha a Rádio Nacional. A Rádio Nacional foi um dos maiores fenômenos do rádio mundial. É que nós somos um país sem memória, sem história, mas no meu livro Quarto Poder eu ponto um pouco essa história. A Rádio Nacional foi uma rádio importantíssima
do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista do elenco, do ponto de vista do alcance. E era uma rádio do Estado. O Brizola, quando assumiu, no governo do Estado do Rio de Janeiro, ele teve essa preocupação. Primeiro, ele manteve funcionando a Rádio Marinque Veiga, que era uma rádio do Estado. E ele criou os mecanismos para cooptar politicamente a nascente TV Manchete, para enfrentar a Globo. Há um episódio que eu narro no meu livro, que é quando o Brizola e o Darcy Ribeiro inauguram o Sambódromo, que é uma obra fabulosa, eu ia dizer fantástica, mas eu prefiro falar espetacular, porque é um campo de desfile de atividades populares, não é só escola de samba, e quando não tem as atividades populares em curso, é uma escola. Era um CIEP. É um CIEP. Exatamente. O Roberto Marinho dizia que o sambódromo ia cair. Ele dizia que ia cair, que estava sendo muito rápido, que era mal feito, que aquilo ia desabar. Aí, para inaugurar o sambódromo, o desfile inicial do sambódromo, o Boni bobeou, o Boni não se interessou por isso, ele era o todo-poderoso da Globo, e não quis transmitir o primeiro desfile no sambódromo. O que o Brizola fez? Negociou com o Adolfo Bloch e deu para a Manchete. Para a Manchete recém-nascida poder começar com um grande evento que era o primeiro desfile de escola de samba no sambódromo. Então, o Brizola tinha essa percepção de que ele precisava respirar. Ele criou o tijolaço. Ele criou o tijolaço que o que era? Todo domingo, os jornais do Rio de Janeiro, especialmente o Jornal do Brasil, tinham, na terceira página, do alto até embaixo, 3 colunas de cima a baixo, escritas, na maioria das vezes, pelo grande jornalista e meu amigo Fernando Brito, que hoje tem o blog Tijolaço, se defendendo. Se defendendo. O que aconteceu com o Lula e com a Dilma? Eles não tinham como se defender. Eles morreram que nem aqueles patinhos de parque de diversões. Você põe os patinhos ali e começa... Bom, 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 bom. Os patinhos não atiram de volta. Eu nunca vi uma coisa dessa. Então, vamos para a eleição agora. Eu espero que os candidatos que sejam do nosso lado, ligados às ideias trabalhistas do Dr. Getúlio, do Brizola, tenham a percepção de que se você não fala, se trumbica, se você não se comunica. A Marilena Chauí, outro dia, num debate, disse uma coisa muito interessante, eu estava com ela. Ela disse, esses meninos aí, beneficiários dos programas do Lula, Bolsa Família, ProUni, enfim, Enem, Fatec, Zetec, não sei o quê, acham que isso já estava aí, que é assim feito Pão de Açúcar, entendeu? Pico do Jaraguá, que custou vida isso aí, custou sangue. Para fazer isso, custou sangue. Com certeza. Agora, o PT não explicou isso. Essa é a grande questão, que era até um ponto aqui da pergunta. Faça, desculpe. Não, porque era justamente isso. Como dar publicidade a todos esses feitos, que, como o senhor colocou, que parece que foi uma coisa que caiu do céu. Essa juventude hoje está muito alienada e parece que não houve um esforço dos governos anteriores, Dilma e Lula, para dar uma sintonizada e colocar para essas pessoas, para esse público que estava entrando e estava tendo acesso a essas políticas públicas, de como isso foi feito, por que foi feito, o esforço que foi para ser feito, claro. E toda a engenharia política. Vamos aproveitar esse espaço fabuloso aqui, Gabriel. O que é que o Brizola fez quando não quiseram dar posse ao Jango? Ele viu, bom, isso aí é um golpe de Estado contra nós brasileiros. Então ele cooptou o comandante do Terceiro Exército, Machado Lopes. Qual foi a outra coisa que ele fez? Ele tomou o sinal da Rádio Guaíba. E instalou, eu fiz essa viagem e recomendo a todos os nossos espectadores aqui de ir a Porto Alegre, visitar, agora não, que está difícil, não é uma boa visita, entrar no Palácio Piratini lá em Porto Alegre, que pode ser abalroado por algum dinossauro, mas ir ao Palácio Piratini e ao subsolo
porque o Tarso Genro reproduziu exatamente as instalações da Rede da Legalidade. Está lá a cadeirinha onde o Brizola sentava com a metralhadora do lado, falando para o povo brasileiro, com o sinal e a frequência da Rádio Guaíba, que foi se multiplicando em rede da legalidade pelo país inteiro. O Brizola deu posse ao Jango na mídia. Agora, Paulo, nessa linha, eu lembro que quando conversávamos com o Brizola, ele dizia para nós, temos que aprender a conversar com essa maquininha. O comício de hoje não é mais o comício de rua. Sim. O comício é essa maquininha. Sim. Então, os programas partidários têm baixa adesão de telespectadores, em função, inclusive, da qualidade, que não fala a mesma linguagem. Porque a televisão tem uma linguagem. Tem. Eu acho que nisso você é muito espetacular, porque seu programa, o Domingo Espetacular, e as coisas que você faz no Conversa Fiada, já tem essa linguagem. A linguagem que pode cativar o telespectador ou aquele que está assistindo. Então, qual é a diferença? Porque eu tenho uma história que o Manuel Dias, quando ministro do Trabalho, foi representar a Dilma na formatura de técnicos, uma dessas ZTECs da vida que foram criadas, porque o povo não sabe, mas no governo Fernando Henrique foi extinto os cursos técnicos do Brasil. O governo Fernando Henrique extinguiu. Extinguiu. E o Lula reinseriu os cursos técnicos, criou as ZTECs, essas escolas de tecnologia para dar cursos tecnológicos. Quando ele entra no auditório para a formatura dos alunos e o anunciam como sendo representante da presidenta Dilma, ele recebe uma vaia peremptória. Ou seja, o neoliberalismo é tão cruel, Paulo, que ele diz que isso é seu, é seu, é seu, é seu, não tem a oportunidade que o Estado, que a sociedade lhe deu para ascender e correr. Exatamente. Você tocou num ponto, Neto, muito importante, eu acho, é que a ideologia neoliberal, ela incute nesses jovens o princípio também da meritocracia, quer dizer, da individualidade, e eu é que consegui. Eu é que fiz, o bom sou eu. Eu não devo nada a ninguém. E não é verdade. E não é verdade. Nenhum presidente da República abriu tantas vagas no ensino superior quanto Lula. Nenhum. Nenhum presidente da República criou tantas universidades quanto Lula. Nenhum presidente, Lula com Dilma, fizeram tantas escolas de ensino técnico. E provavelmente você verá na maioria dessas escolas que os alunos não conseguirão atribuir aos dois a formação que eles tiveram. Eu tive uma experiência, eu fui à Bahia, fui lançar o meu livro lá na Universidade do Recôncavo, e fui saudado por um jovem que tinha acabado de chegar pelo ProUni, de um curso de Sociologia da França, depois de se formar em agronomia, lá em Cachoeira, na Bahia, e ele ia deixar de ser agrônomo para ser sociólogo, para poder lecionar e explicar às pessoas a questão social do Brasil. Porque ele chegou na França e viu o impacto de uma sociedade democrática, muito mais democrática que aquela em que ele vivia. E de onde ele saiu? E ele saiu, o pai dele cortava cacau no sul da Bahia. E o Lula deu a ele a possibilidade de se formar em agronomia. Então, a necessidade de você poder vender o seu peixe. Agora, não é só porque você vai, se eu disser o que eu fiz, eu vou me beneficiar eleitoralmente. Isso é um favor, é uma obrigação que você tem com a sociedade. É você dizer à sociedade, olha, você votou em mim, eu estou prestando contas, eu fiz isso. Porque na hora em que houver, por exemplo, agora, vamos imaginar que uma potência estrangeira invada o Brasil.
Vamos imaginar, vamos nos recordar aqui do que aconteceu com a greve dos caminhoneiros. Vamos imaginar que uma potência estrangeira invada o Brasil. Vamos imaginar que haja um surto terminal de uma doença devastadora. Onde você vai acompanhar isso? Onde você vai se informar? Como você vai se informar sobre para onde ir, para onde fugir? Para que territórios, em que territórios se proteger? Quais são os hospitais disponíveis? Você vai ter que ir para a Globo News. O Brasil, na greve dos caminhoneiros, se informou na Globo News. O governo se informou na Globo News. O general Etchegóin se informou na Globo News. Isso é uma questão de segurança nacional gravíssima. Não tem como se informar fora da Globo News, gente. O civil, a ABIN, ficava olhando a Globo News para saber o que estava acontecendo. Era óbvio, pelo que diziam o Eliseu, o Marum e o próprio Etchegóin, que eles estavam repetindo o que você acabou de ver na Globo News. Eu estava vendo na Globo News, eu sabia. E se uma potência estrangeira resolver invadir o Brasil pela Colômbia? Quem vai dizer que eu estou sendo invadido? Onde que eu me refugio? Ou onde eu me alisto para enfrentar? Onde eu me alisto para enfrentar? Na Globo News. Isso é um caso de segurança nacional gravíssimo. Daí a necessidade de uma imprensa estatal forte, claro, e permeando todo o território nacional. Claro. E mais do que isso, eu acho, viu, Gabriel, viu, Neto? Nós estamos numa fase em que não basta você regular a Globo, como diria o engenheiro Leonel, questionar aquele monopólio. Hoje nós temos que questionar os monopólios estrangeiros, porque a partir deste ano de 2018, o Google e o Facebook terão mais publicidade que a Globo. Você sabia disso? Eu tenho visto que quando você está assistindo qualquer coisa no Facebook, de repente ele para e entra um comercial. E você não tem como isolá-lo. Mais do que isso, Neto. A soma da publicidade no Google, no Facebook, já é superior à soma da publicidade na Globo. O segundo maior destino de publicidade no Brasil não é a Record ou o Silvio, é o Google. Como diz o Conversa Fiada, o Google vai googlar a Globo. Aí tem Google, Facebook, YouTube, Netflix. Já vem um gigante aí chamado Amazon fazendo conteúdo de vídeo. Tem um outro que está se formando nos Estados Unidos, que é a fusão da AT&T com a Time Warner, que é a maior empresa de telefonia fora da China, com a maior empresa de conteúdo de televisão, Time Warner. E não tem proteção contra eles. Não tem proteção porque não tem lei. A lei que regula a radiodifusão no Brasil é de 1962, promulgada no governo João Goulart, quando tinha 1 milhão de aparelhos de televisão no Brasil, e não foi alterada porque a Globo não deixou. Então, hoje, não é só regular a Globo. Nós vamos deixar o Google tomar conta do Brasil? É um canal como esse? Nós vamos deixar o YouTube tomar conta do Brasil? Decidem fazer algum jornalismo. E fazem o que começa... querem. Tanto que teve a prisão Exatamente. do presidente da Google, aquela vez, decretada por um Ô, juiz. Neto, porque eles não... vendem eles vendem a tua biografia no Facebook para a empresa do Trump. Que esculhambação é essa? Pegam os teus hábitos de consumo, as tuas inclinações políticas e entregam para o Trump, como fizeram nos Estados Unidos. E nós não temos como nos proteger disso. Isso, por acaso, tem a ver com uma denúncia que você fez na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão autônomo lá da ONU, da OEA, melhor falando, uma petição que acusa o Estado brasileiro de manter uma distorção sistêmica que cerceia a liberdade de expressão e censura os profissionais? Como é que você explica melhor para nós? É o seguinte, Neto. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, recebi uma intimação. Uma nova intimação judicial. Eu respondo aproximadamente 50 a 60 processos judiciais. Processos judiciais movidos pelo crime crimes de
de expressão, crime de delitos de opinião, que resultam, evidentemente, numa despesa considerável de advogados e ter que me transportar de um lado para o outro para me defender daqui e dali. Eu, a cada semana, não sei aonde eu vou me defender, se é em Curitiba, se é em Macaé, se é em Duque de Caxias, se é em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aí eu cansei disso, eu achei que precisava dar uma resposta, consultei alguns dos melhores advogados, que eu prefiro não identificar aqui, para que não sejam retaliados e perseguidos, inclusive quando estiverem julgando no Supremo, trabalhando no Supremo, e fiz o que é uma denúncia do Estado brasileiro por manter uma legislação que sistemicamente beneficia os ricos contra os fracos, os poderosos contra os fracos, em detrimento da liberdade de expressão. E enumero todas as ações que se movem contra mim, sobretudo a de dois brasileiros ilustríssimos, por quem eu tenho uma admiração ilimitada, que são o banqueiro Daniel Dantas e o ministro Gilmar Mendes, que me homenageiam com muitas ações judiciais. E eu, parafraseando o presidente Itamar Franco, digo: diz-me quem te processa e dir-te-ei quem és. Eu sou processado por Daniel Dantas, Gilmar, Nadinarras, Eduardo Cunha, Heráclito Fortes, Ali Camel. É uma turma da melhor qualidade. E o senhor tem em comum com o Ciro isso, né? Como? Em comum com o Ciro, Em comum com o Ciro, por toda essa Esses são aqueles que me homenageiam com suas ações. Então eu fui, agora falando sério, eu fui à OEA denunciar o Estado brasileiro por ter um sistema legal que permite a perseguição à liberdade de expressão. E mostro que, inclusive, na Constituição, tantos são os condicionamentos para que se exerça os direitos de expressão, para que se exerça a liberdade de expressão, que a própria Constituição cria os mecanismos que atenuam a liberdade de expressão. Então, a minha ação na OEA é no Conselho de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, de que o Brasil faz parte. E onde o Brasil já foi condenado 2 vezes. Uma por causa da lei da anistia e outra por causa da execução do Vladimir Herzog. E outra do Araguaia, 3 vezes. Eu serei o 4º, estou na fila. Para demonstrar que no Brasil uma censura sistêmica em benefício dos poderosos contra os fracos. E exijo que a legislação seja mudada e que o Estado brasileiro crie os mecanismos para me indenizar das despesas que eu já tive para me defender dessas acusações. Breve, através do Instituto de Mídia Alternativa Barão de Itararé, do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, nós vamos organizar no Sindicato dos Jornalistas um evento para tratar da perseguição a mim, através de policiais federais que me perseguem, e também ao Marcelo Auler, que é um excelente jornalista que está sendo perseguido por aquela delegada Érica, que tomou os passos iniciais que levaram ao suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Faremos um evento para falar dessa perseguição, agora renovada pela ação coordenada da Polícia Federal, de funcionários da Polícia Federal, e eu vou, mais uma vez, divulgar e tratar dos termos dessa minha denúncia do Estado brasileiro numa corte internacional. Muito importante. No movimento sindical, nós também estamos indo à OIT, às Cortes de Direitos Humanos, contra a reforma trabalhista, justamente porque elas são inconstitucionais, inconvencionais e, acima de tudo,
criando paradigmas, quebrando paradigmas de direitos e defesa dos trabalhadores brasileiros. Portanto, mas tem que usar isso. Claro, temos que expor ao mundo o tipo de arbitrariedade que nós somos vítimas aqui. Exatamente. E pode contar conosco, viu? Muito obrigado. Nossa solidariedade juntos. Muito obrigado. Com certeza. Bom, vamos lá, o tempo vai passando. Nós estamos em julho, segunda quinzena de julho. Estamos muito próximos do próximo pleito eleitoral das eleições de 2018. E é um tema muito sensível, principalmente no nosso contexto atual, na atual conjuntura. É uma turbulência política que nós estamos vivendo. Eu queria perguntar para o senhor, né, que já no início aqui, já vi que o senhor tem formação, né, na sociologia, nas ciências políticas. Não, na sociologia não. Sociologia eu prefiro evitar esse Evitar. capítulo. Mas Bom, essa tem pergunta pode dar paralelo com Pode dar paralelo sociólogo aí. né, a sociologia serviu para muita coisa. É. Mas essa eu acho que o senhor vai se dar bem. Pois não. Como o senhor vê o atual cenário político eleitoral e qual é a sua avaliação de que se a esquerda não se unir no primeiro turno, a gente pode eventualmente seguir fora do segundo? Ô, Gabriel, você respondeu por mim. Eu acho que eu preferiria que a esquerda se unisse já no primeiro turno. Eu acho que nós corremos um risco muito sério, que é o risco de a direita se unir e se organizar em torno de uma candidatura como a do Jair Bolsonaro. Como diz o Mino Carta, Casa Grande, né? A Casa Grande não tem candidato, né? O Luciano não pegou, o Luciano Huck não pegou, o Dória não pegou, o não sei o que não pegou, ninguém pegou, o Alckmin não pegou, e aquele lá do Paraná, o Dias não pegou, e aí vai ser o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele tem alguns atributos para encantar a Casa Grande. Primeiro, ele é totalmente americanófilo. Em segundo, ele tem como seu consultor econômico um banqueiro, que é um banqueiro ultra neoliberal, que é o Paulo Guedes, né? E essa linguagem dele, essa linguagem pré- ou pós-fascista, é uma linguagem que ela, lamentavelmente, ela sensibiliza não apenas os coxinhas de classe média, eu acho isso, mas também uma parcela muito importante da população desinformada de extrações sociais mais baixas do que a classe média. Essa ideia de enfrentar as coisas, ir para cima, ser diferente. As respostas simplistas, né? Respostas simplistas. Bandido bom, bandido morto. Isso, eu bato no peito e tal. Essa coisa assim, meio programa do Datena, né? Liberar a arma resolve o problema da Exato, segurança. isso aí. Então, esse Brasil que aparece no programa do Datena. Então, eu acho que esse é um risco muito sério. E o risco sério é você entregar à extrema-direita o poder por 8 anos através do voto. Através do voto. Porém, eu também tenho a impressão de que isso não será possível. Eu acho que, como disse o Ciro Gomes desde o início, o PT vai ter candidato, o PT não fará aliança. Eu suspeito que a candidatura do Ciro, que poderia ser uma alternativa à candidatura do Lula, é uma candidatura que ainda tem que definir se de fato vai conseguir o apoio de partidos como o PCdoB. O PSB eu acho que não vem mais para o Ciro. E não acredito que esses partidos do Centrão também venham com o Ciro, e não sei se seria uma boa ideia, porque isso descaracterizaria a mensagem principal do Ciro. Embora o professor Mangabeira Unger tenha dito, e eu o entrevistei seguidamente, tenha dito que ele não considera o DEM um partido de direita.
Bom, se o DEM não é um partido de direita, eu não sei mais onde fica a direita. Né? Então, eu acho que nós vamos para o primeiro turno com essa divisão. É possível que se dê é possível que ocorra uma eleição do Bolsonaro. Agora, eu espero que à última hora, quando o PT se der conta, ou melhor, já se deu conta, mas quando o PT definitivamente tomar uma decisão diante do fato de que o Lula não será candidato, o PT indique um candidato, que seja um candidato, espero que viável. Não se esqueça que ainda hoje, aproximadamente 40% dos eleitores ainda não se definiu, está esperando para ver onde a coisa vai. É possível que uma parte desses 45% estejam esperando a definição do Lula. É possível que desses 45% também uma parte esteja se convencendo de que não vai votar em ninguém. E aí nós vamos ter uma batalha entre o candidato do Lula, o Ciro e o Bolsonaro. E vamos ver o que vai para o segundo turno. Eu temo que, a partir desse ponto, todas as forças políticas nacionais e internacionais que se aglutinaram e se organizaram e se estruturaram e se aperfeiçoaram para derrubar a Dilma, e em 2 anos promover esse retrocesso brutal na economia e na sociedade brasileira. Se reorganizem, se reestruturem de novo para aí, de novo, eleger o Bolsonaro. Eu não acredito nessa teoria de que o Bolsonaro bateu no teto, o Bolsonaro não tem mais o que dar, não. O Bolsonaro tem um lastro que é o lastro da Casa Grande. A Casa Grande fará o acordo que for necessário para derrotar um candidato do campo progressista e trabalhista. Ela se unirá ao demônio, se for necessário, para derrotar um candidato do lado esquerdo. Como sempre o fizeram. Como sempre. Eles nunca entraram na disputa divididos. Nunca. Nós, infelizmente, a esquerda, aliás, como dizia Graciliano Ramos, se divide até na cadeia. É verdade. Essa é uma problemática da esquerda, né? Temos que ver isso. Olha, o seu programa Conversa Afiada tem sido, uma das grandes preocupações dela tem sido o judiciário e a condução de algumas operações. Principalmente a tal força-tarefa da Lava Jato. Do seu ponto de vista, é possível democratizar esse poder e torná-lo mais suscetível aos interesses populares? O ministro Eugênio Aragão deu uma entrevista à Carta Capital dizendo que o judiciário brasileiro só se resolve num tranco. Quer dizer, um tranco institucional, né? Tem que dar uma sacudida de alto a baixo, né? Eu acho que esse tranco num regime democrático, numa situação derivada de uma eleição, é um tranco muito difícil de ocorrer. O regime, a casta do judiciário brasileiro e os seus penduricalhos, né, como dizia o Brizola, né, que era o ser ministro da Fazenda, com os seus penduricalhos. Ele dizia que ia ser ministro da Fazenda com o Banco Central, o Banco do Brasil e tudo junto. A casta da Justiça e os seus penduricalhos, tipo Polícia Federal, Ministério Público, etc., está muito bem estruturada, muito bem articulada e muito bem articulada, inclusive, internacionalmente. Porque os americanos, em 64, treinaram os militares e agora, em 2016, treinaram os juízes. Né? Então, eu tenho a impressão que num regime democrático vai ser muito difícil dar o tranco do Aragão. Mas, se houver um presidente forte, um presidente com poder derivado das urnas, que tenha um mandato legítimo
e a percepção de que essa casta da justiça associada à Globo, porque os dois trabalham de mano, né? O Moro não existiria se não fosse a Globo. Se ele não enfrentar essa casta da justiça, a casta da justiça pode derrubar. Tem que ser uma providência severa, aguda, estrutural, e eu te confesso que eu não tenho a menor ideia como pode ser feita. Eu tenho me perguntado se está chegando a hora de uma nova Constituinte. Boa pergunta, Neto. Boa pergunta. Se não a Constituinte, como sugere o Mangabeira, algumas consultas esporádicas sobre isso, sobre aquilo, o Ciro defende isso. Plebiscito, referendo. O Ciro defende isso. Vamos consultar o povo sobre a reforma da Previdência. Como é que você quer fazer a reforma da Previdência? Se eu estudo, não chego a uma situação que eu ache apropriada, aí eu vou lá e chego para o povo. Vamos lá, você quer isso ou isso, aquilo? É uma maneira democrática de enfrentar o problema, eu acho muito legal, mas não sei se a Constituinte é uma boa ideia. Vamos ver como é que fica esse Congresso que vai ser eleito em 2018, Neto. Preciso saber quem Mas talvez a Constituinte deva ser convocada de forma independente e soberana, para você não poder legislar em causa própria. É só ver aí a reforma política partidária, como é que ela ocorreu ao longo desse processo. Eu conversei com aquele nosso amigo do DIAP, como chama o Toninho? Toninho. E o Toninho me disse que a renovação vai ser baixíssima. Inclusive, no financiamento público, a grande distribuição são para os deputados já com mandato. Já estão lá. Além do orçamento impositivo, que são as emendas que foram distribuídas para que eles possam vir as suas bases, entre aspas. Você deu os argumentos que o Toninho me deu. A legislação foi feita para preservar quem está lá. Inclusive o PSDB e o MDB agora foram os maiores beneficiados, né? Com o recurso do fundo eleitoral. Então, vamos pensar na Assembleia Constituinte depois de saber quem é que vai ser. Quem vai estar lá. Aliás, dentro do Congresso, toda vez que a gente pensa em disputar qualquer coisa lá, a gente tem que fazer um balanço, ter uma correlação de força. Senão não adianta querer disputar lá que vão perder. Achando que dentro da ilusão, vão apresentar um projeto assim, ele entra, como disse aquele ex-presidente do Sebrae, ele entra uma Branca de Neve de um lado e sai um Frankenstein do outro lado. Não vou usar o nome do que ele usou. Não é isso? Porque isso é o que ocorre no projetos dentro do Congresso Nacional. Com certeza. De bom entendedor, já dá para saber que lá não dá para brincar. Não. É um balcão de negócios. Ali não tem nenhum bobo. Bobo, dizia Ulisses, é suplente. O senhor acredita que o Ciro e o discurso, né, novo desenvolvimentista, da soberania nacional, rememorando o velho Brizola, os símbolos nacionais, pode representar, vamos dizer assim, uma nova alternativa para a esquerda aqui no Brasil? Olha, eu não sei se eu diria que é uma nova alternativa para a esquerda. De qualquer maneira, eu gosto muito do discurso do Ciro. E entrevistei ele sobre isso, entrevistei o Cid Gomes sobre isso, fiz 2 entrevistas com o Mangabeira e eu acho um programa muito, muito, muito consistente. O Ciro é muito preparado, o Ciro estudou muito nesse intervalo em que ele ficou sem estar em campanha. E eu, se pudesse dizer alguma coisa ao Ciro, o que eu sinto falta no programa do Ciro é um pouco menos de economia. Eu acho que o Ciro é muito economista, para o meu gosto. Eu trataria de algumas outras coisas mais concretas. E ele talvez não tenha morado em São Paulo e no Rio o suficiente para entender a dramaticidade e a profundidade da questão da segurança para o cidadão brasileiro.
Nós, moradores de São Paulo, nós, moradores do Rio, vivemos esse pânico de sair à rua, a notícia de que um membro da família foi vítima de violência, a insegurança que nos persegue em todos os lados, em todos os dias, em todos os quarteirões. E eu não vejo um programa de nenhum candidato, nem do Bolsonaro, nem do lado do Lula, que trate desse problema. Eu acho isso uma lacuna importante. Inclusive da esquerda, né, que eu acho que falhou muito. A esquerda não gosta de tratar disso. A esquerda não gosta de tratar disso. E a outra coisa que eu acho é que eu sinto falta também de uma posição do Ciro e do PT também, com relação às Forças Armadas. Eu acho que eu cansei de Forças Armadas entreguistas. O Brasil vende o pré-sal, o Brasil vende a base de Alcântara, o Brasil entrega o segredo nuclear, a ministra Carmen Lúcia entregou ontem o satélite do Exército Brasileiro a uma empresa americana que trabalha para o Pentágono, e o Brasil fecha a Embraer e entrega a Boeing, cujo maior cliente é o Pentágono. E as Forças Armadas não fazem nada. As Forças Armadas não reagem. E o submarino nuclear? E o Gripen? Quem ia construir o Gripen era a Embraer. Logo, os códigos do Gripen, que é o nosso caça, serão do conhecimento da Boeing. Ou eu estou ficando maluco? Ou a Boeing não vai querer? Escuta aqui, o engenheirinho da Embraer. Vem cá, você que agora é meu funcionário. Como é que funciona o caça da Suécia? Ou não vai ter essa conversa? Então, eu gostaria de ouvir um presidente da República dizer que vai dar um curso sobre José Bonifácio, Leonel Brizola, Getúlio Vargas. Eu descrevi, aliás, eu fiz uma TV afiada dizendo, no meu governo, que jamais se realizará, você só chegaria a 4 estrelas se soubesse de cor a carta testamento do Vargas. Que história é essa? Entregam o pré-sal e você não vê um general falar? Tem que entrar na MAN, tem que começar a mexer no currículo da MAN. Então eles saíram, os militares, não, agora nós não somos mais autoritários, não somos mais antidemocráticos, então não mexemos mais com a democracia, não queremos mais envolvimento político. Nós agora somos profissionais. Nós estamos aqui numa bolha. E vão entregando, e vão entregando, e vão entregando, e vão entregando. Que é isso? Conversa com o militar americano, conversa com o militar francês. Até o maluco do Trump acabou de proibir a compra pela China de uma indústria de microchips. Microchip? Não é isso? O próprio Macron também impediu a venda de um estaleiro para a China? E nós ficamos aqui, vai entregando. E os militares não se metem. Esse Waze não é brasileiro, você sabe. E os militares, nada, bico calado, ó. Nem os da reserva que se dizem nacionalistas. Porque essa questão da Embraer, para nós, é um absurdo dos absurdos. Passando sem tal concepção. O meu amigo Fernando Brito fez um post maravilhoso. Tinha aqui no Brasil, veio aqui para o Brasil, os de cabeça branca aqui na sala sabem disso, uma empresa automobilística alemã chamada DKW Wemag. Famoso DKW. Famoso DKW. Aí chegou a Volkswagen. A Volkswagen começou a cercar a DKW. A DKW ali pequenininha, resistindo. Aí um dia a Volkswagen foi lá e comprou a DKW.
Comprou a DKW e fez um anúncio. Agora a DKW Venag vai crescer. E botou uns carrinhos DKW aos lados dos carrinhos da Volkswagen. Cadê a DKW Venag? Cadê? Cadê? Tem feito isso. A Airbus comprou a Bombardier canadense, a primeira coisa que ela fez foi tirar o nome do Bombardier dos aviões. Daqui a pouco você vai procurar, não tem mais Embraer em lugar nenhum. E vou dizer mais. Os engenheiros da Embraer foram formados nas escolas públicas brasileiras, especialmente o ITA, com dinheiro nosso, do povo brasileiro. Escolas públicas de excelência. E agora vão trabalhar para a Boeing. Eu paguei a formação dos engenheiros, você, o Gabriel, paguei a formação dos engenheiros que vão trabalhar para a Boeing em Seattle. Se continuarem trabalhando. Serão demitidos. Porque poderão fechar, inclusive, aqui. Eu acho que, assim como na área de fertilizante assim o fizeram, na área de várias indústrias de transformação, aí o internacional compra, fecha, para que ele possa manter a sua... Você me perguntou se eu gosto do programa do Ciro. Eu gosto do programa do Ciro, mas acho que ele precisava falar menos de economia e falar mais de segurança pública, descer no cotidiano das pessoas, da vida urbana de cada um de nós. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, a cidade mais violenta do Brasil hoje. E tratar da questão da formação dos militares. Eu cansei de militar entreguista. Fundamental. Ele teve com o general Vilas Boas para uma conversa. Daí não sai nada. Precisa. Com certeza. Acho que é preciso endurecer mais o discurso nessa linha, porque é uma coisa. O general que Vilas Boas não tomou nenhuma atitude em defesa do patrimônio nacional, do interesse nacional. E na antevéspera do julgamento do Lula, ele teve uma participação extremamente imprópria e indevida em relação à decisão do Supremo. Sem dúvida. Se eu fosse o ministro da Defesa, estava demitido. Com certeza. Bom, gente, eu não aguento mais falar. Não aguento mais ouvir a minha voz. Eu só tenho aqui a agradecer. Estou profundamente satisfeito e posso dizer para você emocionado com a possibilidade da gente trocar essas informações e ver com A gente você. precisa ver depois quantos processos eu arrumei aqui nessa entrevista. Vou ter que ser solidário nessa brincadeira, faço com prazer. Mas eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigado, e Neto. Foi uma honra. Que você saiba que aqui você tem parceiros e que possamos ajudar a construir um Brasil novo. Maravilha. Todo do teu lado. Essa é a questão necessária para que possamos, primeiro, que a juventude que assista a isso, né, possa entender aquilo que nós dissemos, ou seja, não existe meritocracia no mundo capitalista selvagem. O que existe, se não tiver oportunidade, não adianta. Exato. E a oportunidade quem dá é o Estado. Claro. Então, tudo que você vai rodar, você acabou de falar do problema de segurança, tem que ter um Estado forte, que tenha uma definição clara de como é que vai evitar isso. Muita gente brinca e fala assim, não, aqui não produzimos drogas aqui, não produzimos armas aqui, você tem toda a entrada por todos os cantos do Brasil, ou seja, como é que a segurança, que papel o Exército vai ter nisso, efetivamente, não esse papel que está tendo no Rio de Janeiro, mas de fronteiras e com condições, e hoje em dia, com a tecnologia, é muito mais fácil, seja drone, seja o que deveria for. ser. Então, Deveria teoricamente, poderia ser mais simples. Então, eu quero dizer que foi... Eu quero dizer que fico muito feliz de ter esse encontro aqui. Eu sei que um dos idealizadores desse encontro é o pessoal da Fundação Alberto Pasqualini. Quero dizer que, com relação ao Alberto Pasqualini, o meu pai, que era um jornalista que tinha ideias remotamente trabalhistas, foi o primeiro que me disse para ler sobre a obra de Alberto Pasqualini, e eu, desde jovem, li sobre Alberto Pasqualini. Mas, além disso, quero dizer que um dos meus melhores amigos, a quem devo uma convivência muito rica e sempre agradável, é o Oswaldo Maneschi, que foi presidente do Pasqualini.
E é um companheiraço nosso. Grande companheiro. Assiste todos os nossos programas, nos orienta, né? Compartilha. Grande jornalista. E é um grande compartilhador das suas coisas. Eu né? sei. Coisas lá no Facebook. Somos cúmplices. Bom, Gabriel, suas palavras finais aqui para o nosso dia, que foi, de novo, assim, um arraso, né? Com certeza. Não, agradecer imensamente a oportunidade. Muito obrigado, Gabriel. Paulo Henrique Amorim, uma honra enorme. Presidente Neto, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui no programa com você, trazendo isso que eu acho que vai ser assim a grande vanguarda aí dessa nova geração para o nosso partido, para a nossa fundação, na Nobrizola. Estamos fazendo um trabalho maravilhoso aqui em São Paulo. Então, queria agradecer mais uma vez, agradecer a disponibilidade. Que é isso. E vamos ver, né? Estamos na torcida muito junto feliz. com o Ciro, junto com todo mundo. Vamos ver se a esquerda ganha essa eleição. Vamos tentar reverter o cenário. O campo progressista. O campo progressista. Suas palavras finais, Paulo. Olha, eu estou muito agradecido. Eu tenho uma longa convivência, amizade com o Neto. E esse meu livro, Quarto Poder, eu fiz uma estratégia mercadológica alternativa, já que eu não tinha o apoio dos jornais do que eu chamo PIG, e saí de canto em canto, batendo de porta em porta. E o Neto promoveu um evento uma vez, muito generoso, com uma plateia fabulosa, muito divertida. Fizemos um evento muito legal, que culminou com a venda de centenas e centenas de livros. E vamos fazer outros. Vamos embora! Sei que você está terminando outro livro. Não, é a segunda edição do Quarto Poder. Ah, então vai ser muito legal. Faremos outro. Obrigado, Neto. Foi um prazer e uma honra. Muito obrigado. E vocês sabem, toda quinta-feira, a cada 15 dias, nós passamos diretamente aqui do Mais Opinião, sempre um grande entrevistado. E hoje tivemos esse prazer e a honra de estar aqui com Paulo Henrique Amorim. Forte abraço.